Olá, todos bem? Vamos a mais um CrioTalks. Hoje nós temos a presença aqui da nossa representante, a nossa responsável pelo marketing da Criogênesis, a Sinara, que vai conversar com vocês um minuto. Olá, gente, prazer, é uma honra estar aqui, agradeço o convite de estar podendo conversar com uma parceira nossa, a doutora Fernanda Castro. Ela é odontopediatra e, doutora, prazer, né? Você gostaria de se apresentar e falar um pouquinho? Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou parceira da Criogênesis, eu faço o treinamento dos dentistas que coletam, né, que coletam o dente de leite para mandar para a coleta da polpa. Eu sou odontopediatra há mais de 15 anos, faço várias coletas no meu consultório também, treino alguns dentistas e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos começar pelo básico. O que é a polpa do dente e polpa do dente de leite, né? E por que ela é importante? Tá. A polpa é como... Vou explicar um pouquinho para leigos também, né? Então, me perdoem os dentistas. Vou dar uma explicação mais leiga. É como se fosse o coração que está dentro do dente. É um tecido vivo, tem tecido sanguíneo, tem tecido nervoso responsável pela dor que a gente sente quando tem dor de dente, é porque uma cárie está mais profunda e chegou na polpa, e é como se fosse o coração do dente. E dentro desta polpa, a gente tem as células tronco, quando a gente faz a extração do dente de leite, é dentro da polpa que é removida essas células. E qual que é a importância dele? Primeiro que para manter o nosso dente vivo, né? Quando a gente tem uma cárie mais profunda, que a gente fala, nossa, deu canal, é por isso, porque essa cárie chegou na polpa e a gente precisa fazer a remoção dessa polpa. A gente tem que pensar que o dente de leite, assim como o dente permanente, ele tem raízes. Então, eu falo como se fossem caninhos lá dentro do dente. E essa polpa está presente lá dentro. Então, assim, ela é importante para manter o dente vivo, para manter a gente sentindo, né? Senti dor de dente, tive uma sensibilidade. E porque é onde ficam as células tronco armazenadas. E aí, assim, conta um pouco, né, para os dentistas, mas quais são as aplicações que hoje tem, né, para essas células tronco, né, o que já tem, o que não tem de pesquisa? Tá. A célula tronco que a gente tem dentro da polpa do dente de leite ou do dente permanente também, do siso, que seria uma outra opção, elas são células do tipo mesenquimais. Então, é um tipo diferente de células que a gente encontra, por exemplo, no sangue do cordão umbilical. Então, é do tipo mesenquimal. E ela serve mais para uma regeneração óssea, muscular, tecidual, não serve para questões sanguíneas. Então, por exemplo, diabetes, doenças degenerativas, doenças autoimunes, questões esqueléticas, musculares, ósseas. A gente tem muito estudo pré-clínico para todas essas utilidades. Alguns estudos clínicos, no Brasil não muitos, muitos fora do Brasil, né? E para diabetes, para algumas questões autoimunes, Parkinson. Então, tem uma utilização bem ampla. E como que funcionaria, assim, para o dentista hoje, né? Para os seus parceiros, né? Colegas, assim, eu quero ter no meu consultório, quero coletar, o que a doutora indicaria, que precisa fazer? Tá. Bom, primeiro, divulgar muito isso para os pais, porque, infelizmente, a gente ainda escuta, né, alguns pais falando, nossa, mas eu não sabia. E aí chega ali para a gente, eu brinco que é o 45 do segundo tempo, porque tem um tempo certo para fazer essa coleta. Então, assim, divulguem isso para os seus pacientes. E os dentistas que gostariam de fazer isso, como que isso é feito? É feita a extração do dente no consultório e o dente precisa ter 1/3 de raiz ainda, o dente de leite. Por quê? Porque a gente precisa ter a polpa ali dentro para que consiga ser removida a partir dessa polpa as células tronco. Então, precisa se atentar com isso. Um exame radiográfico é essencial, pedir para os pacientes para analisar quais dentes que serviriam para enviar, fazer o treinamento com a criogênesis, mandar todos os papéis necessários para ser feito o cadastro, mas é algo simples e que traz muito resultado, não só de reconhecimento, mas que ajuda os pacientes também, né? Ajuda várias pessoas. Então, convido todos a conhecerem, a entrarem em contato com a Criogênesis e qualquer dúvida também podem me chamar. A gente está aqui para ajudar, para todos virarem parceiros da Criogênesis. Doutora, deixa eu perguntar uma curiosidade assim, assunto geral. A cárie é um problema enorme.
O dente, para se coletar a célula-tronco, pode estar cariado ou não? Não. E no seu consultório, qual é a incidência assim, de cárie? Tem muita cárie em criança hoje em dia? A gente ainda tem muita, a incidência ainda é alta, infelizmente, né? A gente considera pela OMS como uma doença mesmo, e ainda é uma das doenças mais prevalentes ainda no Brasil. Mesmo na infância. Mesmo na infância. O índice ainda é alto, mas por que um dente cariado não serve para a gente fazer essa coleta? Porque vai ter a contaminação da polpa. Porque a cárie... Desculpe, sempre qualquer cárie vai ter contaminação da polpa ou não? Sim. Qualquer cárie. Mesmo que ainda não tenha atingido a polpa, né, não tenha atingido a polpa, uma cárie mais superficial, mas a gente tem a contaminação por bactérias. E como o nosso dente, assim, a polpa, ela tem a ligação, como se fossem por tubinhos, né, até chegar ali na parte superficial do dente. Como a gente tem essa ligação, não é totalmente fechado, a gente não sabe até que ponto essas bactérias podem contaminar essa polpa. Então, a gente pede para que o dente não tenha cárie, para que seja um dente íntegro, sem nenhuma alteração, para poder ser enviado. Então, o ideal seria, assim, o dentista fazer essa prévia, né, como a doutora falou. Sim, tem que fazer um exame antes clínico. de contratar a coleta, né, para os pais, né, orientando para os pais antes de contratar. Sim, uma orientação. E, lógico, né, as orientações de higiene bucal para evitar a cárie, ou se chega uma criança com cárie, para evitar que tenha outros dentes que tenham a doença cárie e que esses outros dentes consiga ser feita a coleta. Mas aquele que teve a cárie não dá. Por exemplo, assim, eu já vou ter que tirar esse dente porque comprometeu e eu não consigo tratar o canal desse dente de leite, eu vou ter que fazer a extração. Posso mandar esse dente? Infelizmente, não, porque a gente não vai conseguir ter sucesso, né? Já vai estar contaminado. Sim, isso é importante, porque às vezes as pessoas acham, né, que pode ser. E pode ser qualquer dente? Assim, qualquer dente, a gente tem 20 opções de dente de leite. Então, dentre essas 20 opções, poderia ser qualquer uma delas. Mas quais são os cuidados que a gente tem que ter? Precisa ter um terço de raiz. Então, o ideal é que entre 5... Um terço de raiz que você diz é um terço de raiz ainda ligado. Isso, um terço de raiz que ainda tem. Então, o que é o ideal? O que eu oriento? Né? Entre 5 e 6 anos, já orienta os pais que existe esse serviço, que existe a célula-tronco a partir da polpa do dente de leite. A gente já pede uma radiografia da criança, porque o mais indicado, o mais comum, são os primeiros dentinhos que caem, porque a primeira troca são esses 4 incisivos inferiores e os 4 incisivos superiores. Então, a gente já tem aí 8 opções, né? Que são dentes que estão próximos da troca, eles não podem estar aqueles dentes que eu brinco assim, se a criança espirrar, o dente cai, então não pode ser assim, né? Tem que ter um pouquinho de raiz ainda, um terço não é muita coisa. Então, que seja feito nesse momento, entre 5 a 7 anos, porque a gente tem aí 8 opções de dentes que já estariam próximos a cair, com um pouco de mobilidade na boca, e que a gente consegue fazer a extração no consultório para mandar esses dentes. Mas meu filho já está com 9 anos, eu não sabia disso, eu ainda tenho chance? Tem. A gente tem aí até a perda do canino, que é o último dente que vai cair, entre 11 e 13 anos, desde que tenha um terço de raiz, pode ser enviado. Então, a gente tem aí, a gente está falando de uma faixa etária mais ou menos de 5 até os 13 anos para conseguir enviar o dente de leite. Você falou em radiografia. Essa radiografia é uma radiografia única daquele dente ou precisa ser uma panorâmica? Então, depende da idade da criança, né? Por exemplo, eu vou fazer com esses dentinhos, por exemplo, começou a ficar mole, é uma criança que eu estou acompanhando no consultório, os pais querem fazer, e aí os 2 dentinhos daqui de baixo começaram a ficar moles. Então, eu posso fazer uma radiografia única lá no meu consultório, só desses dentes para avaliar eles. É uma criança que eu já sei que, por exemplo, tem uma falta de espaço que vai precisar usar aparelho. Eu vou precisar pedir uma radiografia da boca toda, panorâmica. Os pais estão na dúvida se mandam agora, se esperam mais um pouco. Aí a gente orienta a mandar a panorâmica para ter uma ideia ali de, olha, até aqui é seguro, dá para guardar. Não, a gente tem que ir logo, não dá para esperar muito tempo. Então, se é uma criança que o dentista já vem acompanhando, que viu que o dentinho começou a ficar mole, dá para ser uma radiografia de um dente só. Mas o mais indicado acaba sendo a panorâmica para a gente ter essa ideia de todos os dentes, para já passar todas as opções possíveis ali para os pais. Entendi. Quando você fala na extração daquele dente para obter a célula-tronco e tal, a gente imagina que é uma coisa que deve doer. Né? Claro que esse paciente é um paciente seu, eventualmente é uma primeira consulta, mas enfim, mas normalmente é um paciente seu. É difícil essa extração? Hoje em dia, como é que é esse negócio da analgesia na odonto para esse procedimento?
É um procedimento totalmente indolor. Então, assim, é super tranquilo. Então, os pais não precisam ter medo. Ai, mas tem que tirar, porque às vezes acontece de chegar o paciente que não é nosso paciente, né, e vem só para extrair esse dente por ser parceira da criogênese, já ter todo o cadastro, todo o contato. Então, às vezes, vem só para fazer a extração e mandar o dente para cá. A analgesia hoje está extremamente evoluída. A gente tem até no consultório a anestesia computadorizada, que ela coloca uma gotinha ali por minuto, porque o que faz a anestesia doer é a injeção rápida do líquido. Então, por mais que a gente tenha mãos treinadas, né, de muitos anos realizando isso, a gente não consegue controlar uma gotinha por minuto com a nossa mão. Então, a anestesia computadorizada garante isso, e mesmo o consultório que não tem anestesia computadorizada também vai ser um procedimento indolor, tem anestésicos tópicos maravilhosos, então não sente nem a punção da agulha, é bem tranquilo. E até eu já vou adiantar uma resposta aqui para vocês, aproveitar o gancho do porquê que isso precisa ser feito no consultório, né? Pela asepsia toda. Então, no consultório, eu consigo controlar aquele ambiente, né? Eu consigo minimizar as chances de contaminação. Então, é um dente que vai ser limpo antes de ser feita a extração, a gente vai usar todo o material estéreo, até a luva estéreo, porque a gente diminui as chances de uma contaminação. Então, assim, é um procedimento relativamente tranquilo, né? A criança não vai sentir dor, vai ser super sossegado. Eu falo assim, a única questão estranha é a criança sentir o estar anestesiado, né? Porque a criança não diferencia sensação esquisita de estar anestesiado de dor. Qualquer incômodo para eles é dor. Então, é a única questão estranha, que eles sentem um pouquinho que estão anestesiados. Mesmo porque é a primeira experiência também. Exatamente, né? Aquele formigamento da anestesia que não é legal. Então, é o único inconveniente, que assim, não é um inconveniente que traumatiza a criança, nem nada disso. É relativamente tranquilo, mas que exige esses cuidados, né? Exige cuidados para que minimize a contaminação, porque senão não adianta nada, né? Fez a extração do dente no consultório, mandou, mas se não tomou alguns cuidados, tem a contaminação e esse dente não serve. A gente não consegue ter a multiplicação das células aqui no laboratório. Verdade. Aproveitando, doutora, e aí, assim, quando a doutora falou, extraiu, como é que funciona esse dente até chegar no nosso laboratório? Vocês têm um kit específico? Como que... Tá. Então, eu vou voltar um pouquinho ali na parte da extração, tá? Para já servir até de orientação. O que a gente indica? Esse tudo estéreo é tudo mesmo, né? Porque, apesar de ser um dente de leite, né? É um dentinho de leite, que às vezes tem esse tabu assim de que dente de leite não precisa de cuidado? Precisa. Então, precisa de todo o cuidado de tudo ser estéreo. O algodão que eu vou fazer anestesia tópica tem que estar estéreo. A luva que eu vou usar para fazer a extração tem que ser estéreo. Colocar o campozinho estéreo no paciente, porque a gente minimiza qualquer chance de contaminação. E aí, como que funciona? Fiz a extração desse dente, eu coloco lá numa gasa em cima da minha bancada, dispenso o paciente, depois mando para o laboratório? Não. Porque se eu fizer isso, vai contaminar, e aí a gente não vai conseguir, depois o paciente vai ter que ir novamente, passar pelo procedimento novamente. Então, assim, como que funciona? A criogênese manda um kit para o consultório. Então, vai em uma caixinha, o kit que a gente precisa colocar, que são os tubinhos, que vai com o líquido específico que o dente precisa ficar armazenado para chegar aqui no laboratório. Então, por exemplo, eu programei para fazer um dente. Eles mandam 2 tubinhos. Por precaução, né, gente? A gente não vai esperar, nossa, liga lá no laboratório, pede para mandar mais um, não deu certo. Então, por precaução, sempre tem a quantidade de tubos a mais do que aquele dente que você vai fazer a extração. Então, o que eu sempre oriento os dentistas quando eu faço treinamento com eles? O dente é do fórceps para o tubinho. Já deixa ali pronto, pede para auxiliar, tirou o dente, abre o tubinho, já coloca lá dentro, já coloca na caixinha de isopor, que tem o Gelox que está armazenado, para poder mandar para o laboratório, para chegar a tempo de fazer a coleta. Então, tem que ter esse cuidado, né, com o dente, de isso ser feito no consultório para evitar toda essa contaminação, e vai um kit do laboratório. Se é em São Paulo, vai inclusive uma enfermeira da criogênese junto, né, para levar o kit, já pega e já traz para o laboratório, mas independente do lugar, qualquer lugar do Brasil que vocês estiverem, vocês conseguem fazer a coleta, porque vocês têm parcerias com transportadoras em todos os locais, né? Então, as células chegam a tempo no laboratório.
Foi bom a doutora falar isso, né? Que pode ser em qualquer lugar, né? Né? E treinando, né? Como a doutora falou, o dentista ela tem opção, né? A gente pode deixar aberto para todos os dentistas que quiserem, né? Que aí podem entrar em contato para fazer o treinamento. Sim, podem. Independente se você está no extremo sul ou extremo norte do Brasil, vai dar certo e você pode oferecer isso para o seu paciente, porque é um diferencial. Sim. E é importante, a gente tem, né, toda uma estrutura, a gente tem um EAD, eu acho que é importante a doutora, né, explicar isso mesmo, que pode ser qualquer um. E aí, tendo o transportador, a gente envia o kit. Sim, envio o kit e eu faço o treinamento com todas as orientações de como que tem que ser manuseado esse kit, os papéis que tem que ser preenchidos, a gente dá toda a orientação, assim, fiquem tranquilos com relação a isso. Ô, Fernanda, diz uma coisa, e se o dente cair em casa? O que é que se faz? Infelizmente, este dente não vai servir para a coleta da polpa, da célula-tronco a partir da polpa, porque a gente não consegue ter um ambiente totalmente controlado, né, asséptico, que a gente fala em casa. Às vezes a criança está brincando, caiu o dente, pegou do chão. Amarrou na linha. Né? Puxou a mão, está sem luva, né, em casa com os pais, ou então, sei lá, estava no restaurante, pegou um guardanapo, colocou. Então, assim, o dente que caiu em casa, que eu tirei o dente em casa, eu posso mandar primeiro, porque assim, esse dente que cai em casa, além da gente não ter esse controle, né, de asepsia, é um dente que já não tem mais 1/3 de raiz. Porque o que acontece, né? O dente de leite, todo mundo vê ele caindo sem a raizinha, tanto que muita gente acha que o dente de leite não tem raiz. Porque o permanente, quando ele vem vindo, ele vem empurrando o dente de leite e vai acontecendo um processo que eu brinco que é como se fosse um bichinho come-come. E é um processo que a gente chama de reabsorção da raiz do dente de leite. Então, quando o dente cai sozinho em casa, já teve uma reabsorção total dessa raiz. A gente não tem mais 1/3. Então, além da contaminação, a gente não tem raiz suficiente para ter a polpa, porque a polpa que fica ali naquela partezinha da coroa do dente é muito pouca. Não, as chances da gente conseguir... Bom, e também se caiu em casa, nem existe chance mais, né? A contaminação já aconteceu. Infelizmente, não tem como. Precisa procurar o dentista para fazer a extração. Então, um dente só seria suficiente? Sim, desde que sejam tomados todos os cuidados, um dente só é suficiente. Sim. Desde que seja no tempo certo também é suficiente. E na sua experiência, assim, qual o melhor momento para você conversar com os pais da possibilidade de fazer a coleta e tal? Tá. Bom, o melhor momento seria antes do início da troca dos dentes. Então, assim, antes da criança começar essa troca de dente. Então, mais ou menos ali, com 5 anos, a gente vai ter esse início de troca, a gente já pode abordar os pais e contar desse produto. O que eu sempre oriento os dentistas? Como a gente trabalha muito, primeiras consultas, prevenções, mostrar que existe isso, independente da idade. Foi um bebê no consultório passar por primeira consulta, eu conto que isso existe. E que, no momento certo, eles vão ser orientados, que, se eles quiserem, eles têm esse serviço. A criança já tem 8 anos, então não pode mais? Opa, pode também. Quanto mais velha a criança for, vai diminuindo aí as chances, a gente tem que correr contra o tempo. Mas o ideal é que ali, entre 4 e 5 anos de idade, isso já seja apresentado para os pais. Porque a gente tem muito tempo. A gente tem os 20 dentes de opção para fazer isso. E os pais têm o tempo para pensar, para conhecer o laboratório, que o laboratório está aberto para os pais conhecerem, né? A gente até fala isso, é importante para eles entenderem essa seriedade. Então, mais ou menos com 4 ou 5 anos, os pais já deveriam ser orientados de que isso existe. E aí dá para fazer várias ações, né? Dá para conversar nas escolas, para orientar os pais, nas consultas. Tem muita coisa que dá para ser feito, que o dentista pode fazer para criar essa conscientização. Entendi. Fernanda, e do ponto de vista profilático, qual é a orientação da sociedade brasileira para você começar a cuidar dos dentes da criança? Nasceu seu filho... Veio a primeira dentição, e aí? Como é que é o passo a passo aí? É a partir do nascimento do primeiro dentinho. Nasceu o primeiro dente, já pode levar no dentista para receber essas orientações. Por quê? Quando nasce o primeiro dente, os pais vão receber as orientações necessárias para que essa criança não tenha cárie, não desenvolva a doença cárie e saiba tudo que tem hoje em dia de trabalho, coleta da polpa do dente de leite e tudo que a gente pode oferecer para uma boca saudável, para dentes que não têm cárie, né? Então, nasceu o primeiro dente, o ideal é que vá receber as orientações, porque a gente tem tempo para trabalhar.
Isso seria o recomendado. Mas existem outras recomendações ou só levar quando nascer o primeiro dente? Ou não existem consultas periódicas ou isso é o próprio colega aqui? Sim. Então, assim, nasceu o primeiro dentinho, seria o momento ideal de procurar o dentista e, pelo menos, 2 vezes ao ano, procurar o dentista para fazer a prevenção. Por quê? A cárie, o início da cárie, ela é reversível, né? Quando a cárie começa como uma mancha branca no dente, a gente consegue tratar antes dela virar o famoso buraquinho no dente. É um processo reversível. E quanto mais o tempo passa, mais irreversível vai ficando. Então, pelo menos 2 vezes ao ano, todas as crianças deveriam passar no dentista, os pais deveriam procurar. Bom, que aí já fica a dica para as mães. Já fica, exatamente, para as mamães também. Se ainda não levou esse ano, já lembrar. Pode levar. E o que a doutora diria assim, para as mães que elas ainda têm dúvidas assim, né, do que seria a coleta, dos benefícios, o porquê fazer ou não, né? Tá. Se eu deveria fazer. Bom, os benefícios são inúmeros, né? A gente tem muitas pesquisas em andamento, né? Que a gente fala as pesquisas pré-clínicas, e todas essas pesquisas vão continuar em andamento. Hoje a gente tem também aqui no Brasil grandes hospitais que já têm os centros de terapia celular também. Então a gente tem muita coisa avançada. E a gente tem essa vantagem porque, assim, quando é coletado a célula do cordão umbilical, é uma célula sanguínea. Então, é uma célula diferente. Por mais que também colete o tecido do cordão umbilical, que também tem essas células que são do tipo mesenquimal, que a gente fala, a da polpa do dente de leite ela pode se diferenciar ainda em outros tipos de célula diferente daquelas células que tem no tecido do cordão umbilical. Então, a gente tem assim, imensas vantagens, né, para toda a regeneração. Imagine, regeneração óssea, muscular, tecidual, para inúmeras questões. Então, eu acho que é muito válido se pensar nisso, né? Os pais agora tendo essa informação, conversa com o dentista. Se o dentista, por exemplo, assim, olha, eu já tenho meu dentista de confiança, que eu passo, é o dentista da família. Mas ele não faz. Ótimo, é só ele entrar em contato com a gente e ele pode fazer a extração do dente do seu filho. Então, não tem problema não tem, assim, a gente facilita, né? Mas eu já tenho meu dentista de confiança, eu vou ter que procurar, então, um dentista credenciado? Não, a gente credencia o seu dentista para poder fazer. É importante falar, porque às vezes é o que você falou, para não gerar trauma, né? Porque às vezes você fala, não, mas ela já está acostumada, né, a levar lá, e tem toda aquela parte lúdica, né, da fada, a gente sempre fala que não. Então, a gente faz essa outra parte, a gente faz o credenciamento do dentista, que a família também, às vezes, já está acostumada, né, já confia, então... Tem inúmeras vantagens. A gente tem, da mesma forma que há muitos anos atrás a gente não tinha nem os estudos pré-clínicos, né? Só tinha a ciência de saber para que poderia servir. Hoje a gente já tem os estudos pré-clínicos, então imagine daqui a um tempo quanto isso não vai estar avançado. E uma vez que essas células estão armazenadas e congeladas, não tem tempo para utilização. Então, a gente tem o tempo a nosso favor. É verdade. Pode deixar aí armazenado. Fernanda, deixa eu perguntar 2 coisas para você. As pessoas, os clientes que já arquivaram o sangue do cordão umbilical ao nascimento, é válido guardar também a polpa do dente? Isso é uma pergunta. A outra questão é o seguinte, algum caso seu que lhe chamou a atenção, que você queira registrar, por favor? Quem já guardou do sangue do cordão umbilical deve sim guardar também da polpa do dente de leite, mesmo que tenha guardado do tecido do cordão umbilical, que também tem a célula do tipo mesenquimal, a polpa do dente de leite também pode se diferenciar em mais outros tipos de célula. Então, é sim válido fazer o armazenamento do dente de leite também, não deixar somente do cordão umbilical. É válido ter os 2. E teve, sim, um caso que me chamou muita atenção, uma família muito querida, muito especial. Não eram meus pacientes, veio por indicação da Criogênesis para fazer a coleta. A gente estava ali nos 45 do segundo tempo, porque era o último dente de leite que ela tinha. Ela foi diagnosticada com diabetes, e era o último dente de leite que ela tinha. Aí a gente conversou bastante, né, trocou muita informação, falou, não, vamos fazer a tentativa. Depois, se não der certo, uma outra opção, né, até depois eu falo disso, seria o dente do siso. Mas vamos, né? A gente jogou água benta no dente e vamos embora. E aí deu certo, a gente conseguiu, porque a mãe ela procurou, porque ela foi pesquisar
que teria hoje, né, de tratamento para diabetes, e ela viu que tem os estudos avançados com as células-tronco a partir da polpa do dente de leite. Por isso que ela chegou até vocês e depois até mim. Então, foi um caso que me deixou muito sensibilizada, a história da família, né, a procura dessa mãe, e agora, o que tiver de estudo avançado nisso, a mãe vai usar. Que conseguimos, a multiplicação das células deu certo, ela vai poder usar as células-tronco da polpa do dente de leite dela, e a mãe vai usar no que tiver de estudo autorizado para tratamento da diabetes dela, para ela não ser dependente da insulina para sempre. Que bom. Isso é que é bonito, né? Ver Sim, quando dá certo, sim. né? Só para explicar, eu acho, doutora, o que a gente fala deve dar certo, às vezes quem está vendo não vê o que é o dar certo. Pode dar errado, né? Vamos perguntar assim. O dar certo é o seguinte, né? A nossa parte como dentista, a gente faz a extração do dente, manda aqui para o laboratório. Aí, o que acontece? É feita a remoção da polpa, que tem ali no dente de leite, ele é colocado em um meio de cultura e é feita a multiplicação dessas células, né? Que são as células-tronco. E essas células-tronco, elas precisam se multiplicar até um certo número para que elas possam ser armazenadas. Isso é o dar certo. E isso leva um tempo, né? A gente manda o dente para o laboratório e leva um tempo para que essa multiplicação aconteça, para que tenha esse número específico para poder ser feito o armazenamento. Então, foi isso que aconteceu, né? Depois, acho que foi o quê? Um mês depois, né? Até 30, 60 dias, né? E aí veio a notícia que deu certo. E eu fiquei muito feliz quando os pais e vocês me contaram também. A gente também, eu acho que é por isso que a gente sempre fala, né? Porque a gente se envolve com os casos, não tem como. A gente espera nunca precisar usar, mas se acontecer, a gente sabe que está ali guardado e que vai poder utilizar. Ainda mais que, por exemplo, os estudos pré-clínicos, né, de questões autoimune, Parkinson, doenças degenerativas, questões ósseas, musculares, esqueléticas, a gente tende para o avanço dessas pesquisas, né? Eu acho muito difícil essas pesquisas regredirem. Então, por isso que a gente tendência é usar, Exatamente, a tendência é usar que esses estudos pré-clínicos virem clínicos e sejam aplicáveis. Fernanda, e tem algumas situações interessantes aí, não muito comuns, mas que são possíveis acontecer. Primeiro, o dente do siso, né? Vários adultos fazem extração do dente do siso. Esse dente do siso pode ser utilizado para coleta de célula-tronco ou não? Pode. E o segundo é aquele adulto que ainda tem algum dente de leite. Tá. Que você deve conhecer, Sim. deve ter alguns casos. Então, Sim, esse dente de leite, é possível retirar a célula-tronco dele ou não? Tem até um caso famoso, né? A Xuxa, que ainda tinha um dente de leite, né? Do siso é sim possível, só que também é um dente que não pode ter cárie. Independente de ser o dente de leite ou o dente do siso, não pode ter cárie. E tem que ter um outro cuidado com o dente do siso no momento da extração. Porque, por exemplo, se é um dente que precisou ser cortado para fazer a extração, no momento em que isso acontece, tem uma contaminação. E aí não consegue ser enviado esse dente. Então, ele tem que ser enviado inteiro para o laboratório, mas é uma outra opção. Não conseguiu tirar nenhum dente de leite. No caso da paciente que eu falei para vocês, que a mãe descobriu que ela tinha diabetes, a outra opção que a gente já tinha passado para ela seria um dente do siso, para ela não ficar sem nenhuma chance, né? E sobre esse caso, que acontece bastante, né? O adulto ainda ter um dente de leite, que significa que ele não tem o permanente sucessor daquele dente de leite. Então, não teve nenhuma cárie, cuidou do dente de leite, o dente de leite está lá um tempão. O que acontece? Pelo tempo que esse dente de leite ficou na boca, a gente tem os impactos mastigatórios. E, com o tempo, isso pode causar... Não seria um dano à polpa, mas essa polpa pode sofrer um processo de calcificação. Então, assim, eu acho que teria que ser feita a tentativa, porque muitos mantêm o dente de leite ali até o momento para fazer um implante, ou, não, vou deixar fazer um implante lá na frente. Eu acho que é uma coisa válida para ser enviado esse dente, né? É uma opção que existe, além do dente do siso, então eu acharia válido, sim. Eu falo assim, sempre para os pais, né? Mesmo quando a gente tem poucas chances, se é a única opção que a gente tem, ela é válida, né? Principalmente se foi a última opção que a gente teve, porque às vezes, que nem essa mãe, ela descobriu agora, era o último dente de leite que ela tinha. Eu acho válido quando a gente... é a única opção que eu tenho, por isso que, assim, o importante é os pais serem orientados, né? Lá com 4, 5 anos, que a gente consegue ir orientando isso no consultório. Isso não foi possível? É a única opção que a gente tem? Eu acho válido, né? Pelo menos eu tentaria, é o que eu sempre falo para eles. Se fosse comigo, se fosse alguém da minha família,
eu faria a tentativa. Então, acho válido, sim, Com certeza. essas opções. E, doutora, para quem hoje quer fazer, né, para a mãe decidiu fazer do filho, tem algum exame específico que ela precisa fazer? Sim, a gente pede um exame de sangue, uma sorologia que precisa ser realizada. Esse pedido de exame de sangue é enviado ou pela criogênese, ou por mim, ou pelo dentista que vai realizar a extração. A gente manda o exame certinho, com todos os exames que precisam ser feitos, e tem um tempo para esse exame ficar pronto. Então, por isso que tem que ser feito um planejamento, né? Porque a gente precisa do resultado dessa sorologia para saber se vai ser viável ou não. Então, precisa ser feito esse exame de sangue. Ele é de extrema importância, e como ele leva um tempo para ficar pronto, ele é praticamente assim um dos primeiros pedidos, né? Além do exame radiográfico que já foi pedido, esse exame de sangue para fazer a sorologia. É muito importante que seja realizado. Interessante, bom saber, porque os pais se planejam para fazer. Sim, exatamente. E, doutora, hoje, assim, eu sou um dentista, eu quero quero coletar, né? Tem um paciente meu que eu acho que, né, indiquei, quero fazer para todos. Como que funciona? O que ele precisa fazer? Que é a primeira coisa que a doutora indicaria para o colega dentista fazer. Tá. Bom, a primeira coisa, entrar em contato aqui com a Criogênesis, porque daí a gente faz todo o treinamento. Tem o EAD, né? Tem o treinamento EAD, que são várias aulas que o dentista vai assistir para entender como que funciona, para entender o que é, as indicações. Então, tem todo esse treinamento. Tem a parte burocrática, que são os documentos que precisam enviar, que eu acredito que é a parte mais fácil de todas. E depois um treinamento comigo. Eu faço uma chamada de vídeo, a gente agenda um horário que o dentista possa, para fazer esse treinamento de como fazer, tanto a parte clínica, né, ali os cuidados que precisa ter, e os cuidados do armazenamento e do transporte também, para a gente não ter nenhum risco e chegar tudo bem tranquilo aqui no laboratório. Então, é entrar em contato com a Criogênesis, porque tem toda essa facilidade, e falar assim, nossa, mas eu não sou de São Paulo, será que eu vou conseguir? Sim, você consegue, né? O que a gente falou, do extremo sul, extremo norte do Brasil, é só entrar em contato, que tem a gente dá todo o suporte, todo o treinamento. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com vocês aqui da Criogênesis, comigo também, a gente orienta esse passo a passo. É verdade, a gente fala, nosso atendimento aqui é 24 horas. É 24 horas mesmo. E realmente a gente atende em qualquer região. Ô, Fernanda, então, você poderia deixar seu contato, por favor? Sim, vou deixar o meu Instagram, né? E até contar uma historinha breve. O arroba do meu Instagram é @ferbaldaça, porque apesar da parte clínica de dentista, hoje eu também trabalho com a parte de gestão para clínicas. Então, toda a parte administrativa, precificação, processos. E o Baldaça, porque o meu primeiro consultório foi na casa que era da minha avó, e o sobrenome dela era Baldaça. Eu falo que foi onde nasceu toda essa minha parte de gestão. Então, o meu Instagram, @ferbaldaça. E aí, no meu Instagram, conseguem, tem o meu site, tem a página bio, tem os meus contatos todos com os dentistas e pais também, que quiserem, né? Sim. Eu também atendo, então, os pais que quiserem fazer a coleta podem me procurar. Mesmo que não for de São Paulo, a gente conhece a rede de dentistas, a gente sabe as indicações. E os dentistas também que quiserem fazer a coleta também podem procurar, e procurar a Criogênesis também. Bom, Fernanda, muito obrigado pela sua participação, Eu que pelos agradeço. seus esclarecimentos. Queria agradecer a doutora pela presença e convidar todos vocês para curtir nossas redes sociais, acompanhar o nosso CrioTalks. Nós temos vários episódios falando sobre a coleta, sobre medicina. Obrigado por vocês terem participado mais uma vez, terem conhecido a doutora Fernanda. Estamos aí. Tchau, tchau.